3.000 pessoas. Um templo lotado. Risadas, zombaria, gritos de deboche, e bem no meio daquela multidão, um homem cego, acorrentado, humilhado, empurrando 2 colunas de pedra com as próprias mãos. Esse homem era Sansão. Naquele dia, um templo inteiro veio abaixo. Naquele dia, milhares morreram de uma só vez. Mas essa é só a cena final da história. Antes disso, Sansão matou um leão com as mãos nuas, queimou plantações inteiras de um povo inimigo. Foi traído por quem dizia amar e enfrentou 1.000 guerreiros armados, usando apenas um osso. Hoje eu vou te contar a história completa de Sansão, o homem mais forte da Bíblia, como você nunca ouviu. A história de Sansão não começa com força, começa com fraqueza. Em uma pequena casa de barro, no meio de Israel, vivia um casal simples. Eles tinham um sonho, ter um filho, mas os anos passaram e nada aconteceu. Naquela época, ser estéril era visto como vergonha, peso, quase uma maldição. A mulher de Manoá, o pai de Sansão, carregava essa dor no peito todos os dias. Até que um dia, enquanto ela estava só, talvez orando em silêncio, talvez apenas olhando para o vazio, um homem diferente apareceu. Mas ele não era apenas um homem, ele brilhava. A atmosfera mudou. A Bíblia diz que era o anjo do Senhor. E ele disse algo que mudaria tudo. Você vai engravidar, vai ter um filho. Esse menino será consagrado a Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Imagina ouvir isso. Depois de anos de frustração, a mulher correu contar para o marido. Manoá orou, pediu confirmação. O anjo voltou. E ali, naquela casa simples, Deus iniciou a história de um dos personagens mais impressionantes de toda a Bíblia. Aquela mulher engravidou. O que parecia impossível aconteceu. O menino nasceu. Eles colocaram o nome dele de Sansão. Ele não era um filho qualquer. Desde pequeno, Sansão foi criado com um voto especial diante de Deus. Ele era um nazireu. Isso significava 3 coisas importantes. Ele não podia beber bebida forte. Ele não podia tocar em coisa morta. E o cabelo dele jamais poderia ser cortado. Enquanto os outros meninos cresciam brincando, Sansão crescia com um peso e um propósito. O Espírito do Senhor começou a agir na vida dele ainda jovem. E à medida que o tempo passava, algo diferente nele se tornava impossível de ignorar. A força não era só um homem forte de academia. Era algo que ia além. Era uma força que vinha de Deus. Um dia, já adulto, Sansão desceu até uma cidade chamada Tina. Ele tinha visto uma mulher filisteia ali e se apaixonado. Seus pais não gostaram nada da ideia. Os filisteus eram inimigos, opressores, dominavam Israel há anos. Mas Sansão insistiu. É essa que eu quero. No caminho até Tina, Sansão se separou um pouco dos pais e andou sozinho pelo meio das vinhas. Foi aí que aconteceu algo que parece cena de filme, sem aviso, sem tempo para pensar. Um leão jovem e forte saltou para cima dele rugindo. Qualquer pessoa normal teria morrido ali. Mas Sansão não era normal. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Ele agarrou o leão com as próprias mãos e o rasgou ao meio como se fosse um animal pequeno, sem espada, sem lança, sem arma alguma. Matou o leão, largou o corpo ali e seguiu viagem. Nem contou para os pais. Essa foi só a primeira amostra do que Deus podia fazer através dele. Algum tempo depois, Sansão voltou para casar com a filisteia. Na festa de casamento, como era costume, deram a ele 30 companheiros filisteus. 30 homens estranhos que estavam ali
como amigos de cerimônia. Sansão, além de forte, era inteligente e lançou um desafio. Vou propor um enigma. Se vocês descobrirem a resposta, eu dou 30 túnicas finas. Se não descobrirem, vocês me dão. Parecia um jogo inocente, mas não era. O enigma era este: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura, sem contexto, sem explicação. Os filisteus quebraram a cabeça. Passaram dias tentando entender. A aposta era alta. 30 roupas finas não eram pouca coisa. E quando perceberam que iam perder, apelaram para o pior lado do coração humano: ameaça. Eles foram até a esposa de Sansão e disseram: convence seu marido a contar o enigma, ou vamos queimar você e a casa do seu pai. Desesperada, com medo da morte, ela começou a pressionar Sansão. Ela chorava, gritava, fazia drama. Se você me amasse, contaria. Você não confia em mim, você me odeia. Durante 7 dias, até que Sansão não aguentou e contou. Ela correu, contou aos homens, e no último dia eles deram a resposta certa. Quando Sansão percebeu que tinha usado a própria esposa dele contra ele, explodiu de raiva. Ele desceu até outra cidade, Ascalon. Encontrou 30 homens, matou todos, tirou as roupas deles e levou as roupas como pagamento da aposta. Depois, voltou furioso para a casa do pai. Enquanto isso, o sogro de Sansão achou que ele não queria mais a esposa e a entregou a outro homem. Quando Sansão decidiu voltar para buscar a mulher, descobriu que ela já estava com outro. Ali, algo que já estava ruim ficou ainda pior. Ele decidiu se vingar dos filisteus. Pegou 300 raposas, amarrou em pares pelos rabos, prendeu tochas entre elas, acendeu o fogo e soltou pelos campos dos filisteus. As raposas correram desesperadas, levando o fogo para todos os lados. Trigo, cevada, vinhas, olivais, tudo virou cinza. Foi um ataque direto à economia deles. Os filisteus descobriram que Sansão era o responsável pela destruição das plantações e subiram, furiosos, para atacar Judá. O povo de Judá ficou apavorado. Em vez de defender Sansão, foram reclamar com ele. 3.000 homens de Judá foram até a caverna onde ele estava escondido. Eles disseram algo como: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Por que você fez isso com eles? Agora eles querem nos destruir por sua causa. Em vez de verem Sansão como libertador, o viram como problema. Sansão respondeu: eu só fiz com eles o que eles fizeram comigo. Eles disseram: viemos amarrar você e entregar nas mãos deles. E ele fez uma exigência simples: prometam que vocês mesmos não vão me matar. Eles prometeram. Amarraram seus braços com 2 cordas novas, bem fortes, e o levaram até o exército filisteu. Quando os filisteus viram Sansão sendo trazido amarrado, gritaram de alegria. Para eles, aquele era o fim do terror. Finalmente, Sansão estava nas mãos deles, mas Deus não tinha terminado ainda. A Bíblia diz que, naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão de novo. As cordas novas que prendiam seus braços se romperam como se fossem fios queimados. De repente, o homem que estava preso estava livre, mas ele continuava sem espada, sem escudo, sem lança. Não havia nenhuma arma nas mãos dele. Foi então que ele viu no chão a queixada de um jumento, um osso comum, nada especial. Ele pegou aquele osso, e com aquele osso, Sansão fez o impossível. Ele avançou contra o exército. Os filisteus vieram para cima confiantes, armados, treinados,
mas um por um caíam. 50, 100, 200. A poeira subia. As armas se espalhavam pelo chão. Gritos de guerra se transformavam em gritos de desespero. No fim, 1000 homens estavam mortos. E a Bíblia registra que Sansão disse algo como: com uma queixada de jumento, fiz deles montes e montes. Um homem, 1000 soldados e um osso. Depois dessa batalha, Sansão não saiu andando como herói de filme de ação. Ele estava completamente exausto, desidratado, no limite. Ele olhou para aquele vale coberto de corpos e sentiu que ia morrer ali mesmo. Então, pela primeira vez nessa história, nós vemos Sansão orando numa situação de fraqueza. Ele diz algo como: Senhor, tu me deste essa grande vitória, e agora vou morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? E Deus, que tinha dado força para matar 1000, também deu água para sustentar um. Uma fonte brotou ali, naquele lugar, e Sansão bebeu e reviveu. Deus não cuida só dos grandes feitos. Ele também cuida do depois, do desgaste, da necessidade básica. Mas a história de Sansão não termina na vitória. Depois de tudo isso, ele se envolveu com outra mulher, Dalila. Os líderes dos filisteus foram até ela e fizeram uma proposta. Descobre o segredo da força dele, e nós vamos te pagar muito bem. Dalila aceitou. Ela começou a pressionar Sansão. Me conta, de onde vem a sua força? O que precisa acontecer para você ficar fraco como qualquer homem? No começo, Sansão mentiu. Disse que se amarrassem ele com cordas novas, ele ficaria fraco. Ela amarrou, chamou os filisteus. Ele se levantou e arrebentou tudo. Ela insistiu de novo. Ele mentiu de novo. Mas Dalila não desistiu. Ela insistiu dia após dia. Chorou, acusou, fez chantagem emocional, até que Sansão, cansado, abriu o coração e falou o que nunca deveria ter dito. Minha força está ligada ao meu voto com Deus. Minha cabeça nunca foi raspada. Se cortarem o meu cabelo, perderei minha força e serei como qualquer outro homem. Naquela noite, Dalila percebeu que ele tinha falado a verdade. Ela esperou Sansão dormir no colo dela, chamou um homem e mandou raspar o cabelo dele. A força de Sansão não estava no cabelo em si, estava em Deus. Mas o cabelo era o sinal do compromisso. Quando ele decidiu abrir mão disso, ele quebrou o que havia entre ele e Deus. Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm aí. Ele acordou pensando: vou sair como antes e me livrar deles. Mas dessa vez ele não conseguiu. Deus tinha se retirado. Os filisteus o prenderam, furaram os olhos dele e o levaram para trabalhar como escravo, girando uma grande pedra de moinho. O homem, que já tinha sido temido por exércitos, agora rondava em círculos, cego, preso, humilhado. Passou o tempo e os filisteus decidiram usar Sansão como entretenimento. Eles organizaram uma grande festa em honra ao seu deus, Dagom. O templo estava lotado. Os líderes estavam lá. Havia milhares de pessoas no telhado e nas galerias. Eles mandaram chamar Sansão para que ele os divertisse. Um menino segurou a mão dele e o conduziu até o centro do templo, entre duas colunas. Cego, cansado, marcado por erros, Sansão fez algo que há muito tempo não fazia direito. Ele orou: Senhor Deus, lembra-te de mim, dá-me força só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Ele pediu ao menino que o deixasse tocar as colunas que sustentavam o templo. Colocou uma mão em cada coluna, respirou fundo e empurrou com tudo.
o que ainda tinha. As colunas começaram a ceder. As rachaduras se espalharam. O piso tremeu. O templo desabou. E naquele dia, Sansão morreu junto com os filisteus. A Bíblia diz que ele matou mais na morte do que em toda a sua vida. Quando a poeira finalmente baixou, não houve gritos, não houve celebração, não houve mais nada, apenas silêncio. O templo de Dagon estava no chão. As colunas que sustentavam milhares viraram pó. Os líderes filisteus, que zombavam minutos antes, agora estavam soterrados. E ali, entre as ruínas, estava o fim de Sansão. Ele não saiu andando. Não houve vitória pessoal, nenhum retorno triunfante. Mas naquele dia ele cumpriu aquilo que havia sido dito antes de nascer. Ele começou a libertar Israel das mãos dos filisteus. Quando os israelitas souberam o que havia acontecido, eles vieram até as ruínas. Reviraram pedras, ergueram blocos quebrados e encontraram o corpo de Sansão. Eles o levaram de volta para sua terra e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Assim termina a história de um homem separado desde o ventre, que caiu, se levantou, errou, lutou e, no fim, cumpriu seu propósito. Se você gostou dessa narrativa completa, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui eu conto cada história da Bíblia do jeito que quase ninguém conta, com detalhes, com contexto e sem cortes. E me diz aqui nos comentários, qual parte dessa história mais impressionou você? Eu leio tudo.